Bom dia, bom dia. Começando a semana, mais uma, né, pessoal? Uma semana que está quase terminando o nosso mês, com a graça de Deus, com amor no coração, com muita fé, muita esperança. Vamos pedir a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça cada dia mais no caminho, nos dando muita saúde, para que a gente possa seguir firme no caminho que a gente escolheu, do amor e da caridade. Vamos continuar nos nossos grãozinhos no caminho de hoje, na nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, falando mais sobre a fora da caridade não há salvação, capítulo 15, o necessário para salvar-se, o bom samaritano. No quadro que Jesus apresenta do juízo final, como em muitas outras coisas, temos de separar o que pertence à figura e à alegoria. Há homens como aos que falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, devia apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar. Para que fossem melhor aceitas, não podia mesmo afastar-se muito das ideias em voga, no tocante à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos que ainda não podia explicar claramente. Mas ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que baseia a inquirição? Pergunta o juiz se foram atendidas estas ou aquelas formalidades, observadas mais ou menos estas ou aquelas práticas exteriores? Não, ele só pergunta por uma coisa, a prática da caridade, e se pronuncia dizendo: Passai à direita, vós que socorrestes aos vossos irmãos, passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Indaga pela ortodoxia da fé? Faz distinção entre o que crê de uma maneira e o que crê de outra? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem amor ao próximo, sobre o ortodoxo a quem falta caridade. Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições da salvação, mas a condição única. Se outras devessem ser preenchidas, ele as mencionaria. Se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça e etc. E porque é ela a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Muito bem, para encerrar essa leitura sobre o bom samaritano, né? Mais uma vez, os Espíritos nos falam aqui, pelas palavras de Jesus no Evangelho, sobre o único caminho que nos leva à salvação, que é a prática da verdadeira caridade, do amor ao próximo. É a única condição que Jesus impôs para nós. Jesus não quis que a gente tivesse uma religião definida para poder praticar a caridade. Nem católicos, nem evangélicos, nem espíritas, nem umbandistas, nada. Ele não impôs isso a ninguém. Ele impôs simplesmente a prática do amor ao próximo. É o caminho que nos leva à salvação. Ele mandou passar à sua direita aqueles que praticassem o bem e à sua esquerda aqueles que deixassem de praticar o bem ou praticassem o mal, separando os dois. Aqueles que praticam o bem, já fazem a caridade sem interesse algum, esses já estão no caminho certo, já estão no caminho correto. Os outros que ainda não fazem isso, deverão passar por esse caminho que vai levar eles um dia também à salvação, mas é um caminho mais difícil, mais tortuoso, de mais aprendizado, porque precisam ainda. Jesus, na época que ele disse as palavras da caridade, ele usou várias metáforas, vários argumentos, para que eles entendessem naquela época o que ele queria dizer, né? O que ele queria demonstrar com os exemplos dele, que a caridade verdadeira, o amor ao próximo é o único caminho. E nós hoje, graças a Deus, graças às boas leituras que a gente tem, às boas orientações que vêm dos Espíritos para a gente
a gente está tentando seguir esse caminho, a gente está mais esclarecido um pouco do que o povo que viveu na época de Jesus. Não é? De lá para cá aconteceram muitas coisas, muitas guerras em nome de Deus, em nome de Jesus, coisas que não foram desnecessárias, foram aprendizado, mas tivemos que passar por tudo isso para poder chegarmos onde estamos hoje, né? Ouvindo, interpretando e colocando em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo do nosso caminhar sobre o amor e a caridade. É o único caminho. Jesus não julga ninguém. Cada um vai se julgar pela sua consciência e cada um vai seguir o caminho que escolher. Por enquanto, estamos todos num caminho e vamos, na nossa partida, ver por onde que nós estamos passando, o que nós deixamos de fazer de bem, ou o que nós fizemos de bem, ou o que nós ainda fizemos no mal. Então nós vamos ver isso tudo e lá na frente a gente vai, com certeza, se estivermos errados, pedir para corrigir nosso caminho novamente. Pedir mais uma oportunidade ao Pai para poder passar por tudo que passamos, para podermos apurar nosso espírito cada vez mais. Então vamos aproveitar esse tempo que nós estamos tendo, que Deus nos permite mais uma vez, e vamos colocar em prática esses ensinamentos de Jesus que se referem sempre ao amor ao próximo, sempre à prática da caridade. Vamos começar nossa semana com esse pensamento na cabeça. É mais uma oportunidade que eu tenho de praticar o amor. Então vamos colocar esse amor sempre em prática. Sempre lembrando daquele que nos ama incondicionalmente e que quer que a gente seja cada vez mais feliz, cada vez mais próspero, cada vez mais amoroso. Tá certo? Uma ótima semana para todos nós, com muita luz, muita fé, muita esperança e muito amor no coração. Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Pessoal, quem ainda não se inscreveu no canal, fique à vontade, se gostou, clique aí no likezinho aí para a gente continuar firme nesse propósito, dando sempre para a gente o incentivo necessário. Grande abraço, fiquem com Deus.